Pronto. Boa. Então, antes de mais nada, bom dia, né, a nós todos, boa semana. Do nosso lado aqui estou eu sou a Renata Rothbard, sou sócia do time de Life Sciences e Saúde aqui do Machado Meyer, e a gente coordena junto com o SACA, junto com todo o time da BSS, esse comitê específico de assuntos jurídicos e HealthGov, né, é uma oportunidade que a gente utiliza de reunir essas pessoas que estão aqui, o setor todo, para a gente se articular e propor contribuições relevantes para processos que passam, né, por alguma forma de participação social, seja a nível de congresso, seja a nível das autoridades, consultas públicas, audiências, ou mesmo demandas que a gente tenha, né, enquanto ecossistema, e que a gente entende que precisa de um canal para ser transmitido, né, de uma forma transparente aí para as autoridades envolvidas. A Bela e a Lívia são do meu time, né, estão online aqui conosco, fazem parte do nosso time de Life Science Saúde. O Flávio e a Marina, que estão com vocês aí na sala, também são parte do nosso time. A gente é totalmente dedicado, né, a atender clientes, inclusive health techs, investidores, grandes players, né, líderes de mercado e empresas emergentes em assuntos regulatórios, contratuais e transacionais envolvendo o setor de life science, saúde, inclusive saúde digital. E a ideia nossa hoje aqui foi trazer um pouco de alguns pontos que a gente mapeou que podem ser objeto da nossa contribuição enquanto a BSS para essa tomada pública de subsídios que está aberto no que diz respeito ao potencial veículo, né, mecanismo de sandbox regulatório que a Anvisa pretende criar. Então, a gente trouxe algumas contribuições com base numa análise que a gente fez, inclusive de outras normas, de outras autoridades reguladoras que já tratam desse tema de sandbox regulatório, principalmente a SUSEP e o Bacen, embora a gente tenha tido outras possibilidades que a gente pode falar por aqui. E acho que do nosso lado esse é o panorama que a gente pode trazer introdutório antes de passar para o documento, mas seria super importante ouvir os demais, aí a apresentação de todo mundo para a gente seguir, eu acho, saca? Tá bom. Eu só vou, só para ficar registrado aqui, eu sou o Saca, sou diretor executivo da BSS, estou coordenando aqui o comitê junto com a Renata. E queria só fazer um complemento ali, né? A gente fez esse convite para várias associações, né? Acho que esse é um movimento novo para a BSS, né? Como eu comentei, é o terceiro encontro, mas é a segunda pauta que a gente está discutindo, né? Mas a gente entende aí a importância, né? Olhando ali como o que acontece em outras indústrias, e mesmo na indústria dentro da área da saúde, essa importância ali de somar esforços, né? A ideia é que a gente vai trazer as nossas contribuições, queria ouvir as contribuições de vocês, né? Não estamos interpretando isso como uma consignatura, mas se for do interesse, né, se acharem relevante, a gente buscar, de fato, algo mais formal de colocar a somatória das contribuições em um documento único, seria incrível, né? Mas acho que nesse momento aqui, a gente, né, trazendo vocês aí como convidados, pessoas que têm uma experiência bem maior que a gente nessa temática, para a gente, né, conseguir elaborar ali melhor as pautas, né, olhando, né, mais especificamente aí para o interesse das nossas associadas, né, que são as empresas de tecnologia dentro da área da saúde. Tá bom? Boa. Mas acho que a gente pode, para facilitar, eu não vou seguir o protocolo de falar com as mulheres primeiro, e talvez a gente simplesmente siga aí uma ordem horária aqui das pessoas que estão aqui no presencial, e depois a gente faz o mesmo aí no online, fazer uma breve introdução. Funciona? Marcos, se quiser. Prazer, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de participar. Meu nome é Marcos Valadares. Estou atuando hoje como responsável por atração de investimento para startups de biotecnologia focada em saúde humana e animal, dentro da ABQIF. Sou biólogo de formação, com doutorado em genética humana em células-tronco. Tive uma jornada empreendedora em biotecnologia aqui no Brasil e fora por volta de uns 10 anos, e atualmente estou nessa função de atração de investimento dentro da ABQIF. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal online. Eu sou a Carolina, eu sou da Sail for Health, que é uma empresa que auxilia projetos inovadores a alinharem as etapas de desenvolvimento ao regulatório. Tenho uma parceria enorme com a BKIF, continuo com essa parceria muito forte. Trabalhei na BKIF especificamente, né, apenas na BKIF, 8 anos. Estou na Sail há 2.
E a gente vem sempre costurando essa parceria, porque o objetivo é o mesmo, é como a gente fomenta o ecossistema de inovação aqui no país, conectando academia, política pública, indústria farmacêutica, a tripla hélice que, rodando bem, a gente consegue ter uma chance melhor de rodar projetos inovadores, e gosto muito desse tema, então, queria agradecer o convite. A gente vem fazendo trabalhos importantes com a Anvisa com relação a essa modelagem, né, de como é que a gente cria um ambiente mais propício para o desenvolvimento de novas tecnologias aqui com os nossos projetos no Brasil. Então, estou bastante empolgada. Obrigada. Eu lembro, inclusive, que no nosso almoço a gente falou sobre isso, Carol. Eu acho que Lembra, já Renata? vai ter uns 2 anos. Não é? Precisamos Falei que a retomar. gente ia fazer, fizemos, e agora a gente quer fazer mais. Muito bom, muito bom. Vamos te ver. Que bom. Como a Rê falou, eu sou a Marina, sou advogada da equipe dela. Passar, né? Já foi introduzida. Bom dia, gente. Muito prazer. Eu sou o Júlio. Eu estou aqui representando a SBMF, Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Eu entrei este ano na diretoria. Eles me chamaram por algumas questões específicas, porque eu estou envolvido também com o trabalho de inteligência artificial aplicada à oncologia, desde ali de 2015 e 2016. Então, eles me trouxeram esse ano para a gente poder fomentar mais esse tema. E é um tema que está em grande discussão e até a regulamentação, assim, ele faz os limites, como vai utilizar, como não vai utilizar. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, eu sou Paulo Fernandes, sou consultor em desenvolvimento clínico, tenho um histórico de trabalho em CROs, então, serviços profissionais voltados à pesquisa clínica, o que no fim do dia se conecta diretamente à questão da inovação, principalmente no campo da biotecnologia, porque em algum momento essas empresas viram empreendimentos de desenvolvimento clínico, né? O tema regulatório é fundamental, principalmente aqui no nosso país, onde a gente passa por várias mudanças. Estive na Abracro, que é a Associação de CROs, por 10 anos, não estou mais, mas participei de todo o movimento de discussão da lei da pesquisa clínica, que carece de regulamentação, e sou conselheiro da Aliança Pesquisa Clínica, entidade que eu represento hoje aqui na nossa discussão. Bom dia, pessoal. Bom te ver também, Paulo. Bom Tô triste revê-la. que eu não tô aí agora, porque eu queria rever a Carol, conhecer o Marcos, mas não vai ficar para a próxima oportunidade. Bom dia, pessoal. Também, como a Rê já introduziu, eu sou advogado aqui do time e trabalho junto com ela. Perfeito. Na minha tela aqui, eu tenho a Gi, depois a Rê, o Hugo, e a Isabela e a Lívia. E depois alguém da Vidia, que eu não sei o nome, porque aparece o nome da empresa. Tudo bom, pessoal? Oi, Saka, tudo bem? Desculpa não estar aí também, viu, Saka? Tô prestes a entrar de férias, aí tá aquela loucura. Mas meu nome é Giovana, eu sou advogada da equipe da Rê também, e tô ajudando a BSS também nessas discussões, desses temas inovadores, e espero conseguir contribuir bastante aqui com esse tema do sandbox, que de fato é bem interessante, e a gente tem bastante coisa para trazer aqui hoje. Hugo? Bom dia, pessoal. Muito prazer. Assumi esse mês o braço de captação e investimentos dentro da ABSS, a convite do Saka. Já venho trabalhando com novos negócios e captação de startups há uns 3 anos, depois de ter participado de alguns family offices em health techs e também trabalhado como FP&A na Alice, participei de algumas grandes captações no setor. E aí, assumindo agora esse braço, estou aqui para também aprender, ouvir um pouco também, tentar colaborar de alguma forma, tá? Mas muito prazer aí, espero poder contribuir com vocês. Legal. A Isa, a Lívia, querem se apresentar? Bom dia, pessoal. Muito prazer, eu sou a Isabela. Como a Rê já falou, eu sou da equipe dela e eu e a Lívia ficamos aqui em BH. Que também é um Isso, gente. super polo, né, de biotecnologia. Tem uma história um pouco. Bom dia a todos, estou aqui com a Bela, também animada para contribuir com o que a gente conseguir aqui, para ouvir, e estamos à disposição também. Legal.
tem um representante da Vidia, não sei se eu pronunciei correto. Bom dia, pessoal, tudo jóia? Na verdade, eu entrei para assisti-los a partir de um convite publicado no LinkedIn da BSS, tá ok? Então, eu vou acompanhá-los um pouquinho, tá não interagindo, né? Eu só vou acompanhá-los mesmo, na verdade. Eu sou a Érica, eu sou da Vidia, tá? Eu sou consultora farmacêutica, eu trabalhei em indústria farmacêutica há muitos anos, hoje eu trabalho com regulatório, mas eu tenho expertise em desenvolvimento, nanotecnologia, e trabalho muito junto a startups. Então, para mim é bastante interessante estar sempre, importante, né, estar sempre por dentro. Eu vi o convite, falei, deixa eu dar uma olhadinha, ver o que o pessoal está falando, quais são as discussões e ficar a par disso. Tá joia? Legal. Obrigada pela abertura e pela oportunidade de tornar público esse momento. Tá bom, perfeito. Obrigado, viu, Érica? Tá bom. Acho que era isso. Como eu falei ali também, só reforçando aí, super feliz aí de ver aí, né, várias das associações aí que a gente se inspira, admira, acompanha o trabalho, né, e muito feliz aí com esse contato esse primeiro passo, o segundo passo aí para algumas associações, no desenvolvimento aí dessa área tão importante. Passar a palavra para os especialistas. Acho que aconteceu alguma coisa no seu áudio agora, Saca? Não sei se você tá no mudo ou Eu estou alguém no na áudio da sala. sala. Nossa, saiu meio, Deu tá algum meio estranho. problema. Mas acho que já em benefício do tempo, né, a gente pode ir passando. Gi, você projeta o documento que a gente fez para já passar, acho que para as contribuições, posso fazer um resuminho do que a gente viu na sessão inicial, né? A sessão inicial foi muito mais no sentido da gente explicar um pouco o que é efetivamente uma tomada pública de subsídios, todo o contexto da discussão, né, do sandbox regulatório perante a Anvisa, o prazo de contribuições. Acho que isso é algo que a gente fez já em outras oportunidades, que é meio que uma explicação bem didática que a gente tenta colocar aqui, tudo que você precisa saber sobre, né, sobre esse tema do sandbox e da tomada pública de subsídios. Acho que pode descer, Gi. Então, aqui eu acho que é importante a gente ter em mente, né, que a tomada pública de subsídios é um mecanismo de participação social, entre muitos outros que estão previstos, como, por exemplo, uma audiência pública, uma consulta pública, mas serve como uma oportunidade para que a autoridade, aqui no caso a Anvisa, colete evidências, colete dados, informações, contribuições sobre um tema que ela está avaliando a possibilidade de regular, né? Normalmente isso se dá numa fase que a gente chama de análise de impacto regulatório, que é uma obrigação hoje em dia das agências reguladoras, de uma forma geral, embora existam exceções, existam situações que você não precise aplicar análise de impacto regulatório, mas a regra é de que sim, toda vez que você vai fazer uma nova regulação, seja atualizar de uma forma relevante, seja regular um novo tema, você precisa fazer um processo, né, para avaliar se isso precisa ser regulado, qual é a melhor forma de regular, quais são os impactos de regular de uma determinada forma ou de outra, e a tomada pública de subsídio serve como um momento em que a autoridade, né, que tem uma visão específica sobre o setor e sobre um determinado produto ou serviço, abre a possibilidade do setor produtivo, do setor acadêmico, né, literalmente qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar desse processo, dando ali a sua contribuição, que hoje em dia acontece de uma forma totalmente virtual, você preenche ali um formulário com os seus inputs, você pode subir documento, mas é um processo super fácil de participação, e que de fato permite essa contribuição ampla de vários setores. Normalmente, né, as contribuições acabam vindo do setor produtivo, né, das associações, como é o nosso caso aqui, de um think tank, das próprias empresas, quando elas querem participar, né, tendo uma demanda, digamos assim, mais individual. Então, a gente está nesse momento em que as contribuições vão ser oferecidas para a Anvisa. Isso não necessariamente significa que o que a gente contribuir vai estar refletido na norma. A gente precisa ter esse alinhamento de expectativas, né? A mesma coisa quando a gente faz
quando a gente contribui para uma consulta pública, não significa dizer que necessariamente a Anvisa ou a agência reguladora atende o nosso pleito, mas a oportunidade que a gente tem de demonstrar por que a gente entende que tem que ser de um jeito ou que não tem que ser de um jeito, quais impactos precisam ser considerados, com base no que a gente tem conhecimento, pontos que ainda não ficaram claros, para que a agência tenha tempo hábil de endereçar isso no texto final, né, que for publicado da sua decisão, da sua regulação. Então, a gente está no momento de construção coletiva mesmo, né, e o Sandbox, acho que pela sua própria característica inovadora, ela tem um peso importante, essa fase de contribuição, porque a própria Anvisa também está se familiarizando com o tema, também está olhando como outras agências reguladoras fazem, não tem muito certo e errado, receita de bolo aqui, né, eu acho que isso torna as nossas contribuições ainda mais relevantes, porque é a oportunidade que a gente tem de mostrar para a agência reguladora que existe, né, faz sentido, ou pontos de atenção que a gente gostaria de ver refletidos no momento em que a gente tiver um cenário de sandbox regulatório, e o sandbox nada mais é do que uma oportunidade de regulamentação experimental, né? Ela foi muito inspirada nas iniciativas de sandbox que começaram no Reino Unido, na época em que o Banco Central deles começou a avaliar qual era a melhor forma de regular fintechs, né, novos modelos de prestação de serviços financeiros. Então, o sandbox nada mais é do que um ambiente controlado, que hoje, inclusive, está previsto no marco legal de startups, está previsto em outras regulações específicas, e que permite com que a agência reguladora, aqui no caso a Anvisa, teste a melhor forma de regular um determinado tema, né? Então, é um período em que as empresas vão eventualmente estar isentas de determinadas autorizações ou de determinados requisitos para testar durante um determinado período se faz sentido aquele serviço ou aquele produto funcionar daquela determinada forma, né? E nesse meio tempo você recebe ali os inputs do regulador sobre se aquilo está fazendo sentido ou não, se aquilo, né, aquela forma de prestação de serviço ou daquele novo produto se adequa ao ambiente regulatório que a gente tem hoje, ou se não, né? E quando você tem a identificação de riscos excessivos, eventualmente você considera isso numa regulação final para fins do que pode ou não pode ser feito, né? Aqui depois a gente vai... Vou mandar uma mensagem. Loucamente. Vai voltar no... E aí, o que vocês acham? Alguém quer falar? Acham? Aí a gente vai parar, meu Deus. E agora? Acho que agora a gente está escutando vocês, mas... Não? Ih, perderam o áudio. Já tinha engrenado, né? E bem na parte já do... A gente escuta Segue aqui, na acho que é questão. só ali na sala mesmo que tá o problema. A gente está escutando vocês estão escutando a gente? É isso. Oi? Tá escutando? De repente é mais fácil cada um entrar no celular, né? Acho que estamos o microfone, põe de volta no... Acho que a câmera vocês estão... Ainda não. Sim, estamos vendo. E a gente está escutando vocês também. Bom, acho que voltou. Agora tá funcionando. Cortou quando você tava no Eu não estava falando e agora voltou. Agora voltaram a escutar? Sim. Ai, desculpa, gente. Até que ponto vocês escutaram? Você estava no Reino Unido. Ah, eu estava no Reino Unido, que ótimo. Não, mas não tem problema. Eu acho que aqui eu só estava dando um histórico, explicando o que a gente, né, o que é efetivamente essa potencial ferramenta de sandbox, né? A ideia aqui era só compartilhar o histórico de que essa iniciativa começou no Reino Unido. É uma forma diferente de regulação, né? De uma forma geral, a gente está acostumado a ver, né, ter um novo produto, ter um novo serviço, regular aquilo de uma determinada forma, e muitas vezes a gente passa por um processo bem burocrático de atualização, de adaptação, de modificação,
o que muitas vezes não era benéfico para setores regulados. Então, agora a gente tem na figura do sandbox, uma oportunidade intermediária, né, de ambiente de inovação que a gente considera controlado. Né, a gente tem uma possibilidade de regulação nesse formato que está prevista no próprio marco legal das startups, mas que permite que durante um período específico, com critérios específicos, situações específicas e um monitoramento específico, as empresas estejam sujeitos a algum tipo de isenção sobre requisitos, sobre autorizações, sobre licenças, para testar os seus produtos ou os seus serviços, recebendo inputs da agência reguladora, né, do ente regulador. Ao mesmo tempo, a agência reguladora monitora essas atividades e avalia se é o caso de modificar uma regulação ou regular aquele novo produto ou serviço de um determinado tema, se ela vai identificar um risco excessivo e, portanto, isso vai estar previsto numa regulação futura como sendo algo que não pode, né, ou que está limitado a situações muito específicas. Então, é um ambiente de testagem, é um ambiente de inovação e, na minha visão, consequentemente, de regulamentação experimental. Nada mais é do que uma situação em que o agente regulador, aqui no caso a Anvisa, e os entes, né, do setor produtivo, as health techs, as empresas de tecnologia, as empresas que querem testar esses novos modelos de prestação de serviços ou de produtos inovadores, têm a possibilidade de fazer isso sem necessariamente estarem sujeitos a penalidades, infrações sanitárias e assim por diante. Então, ela serve muito, é um mecanismo que, na minha visão, serve muito para essas situações que a gente se encontra hoje, né, de novas formas de prestar um determinado serviço, novas formas de oferecer um determinado produto, uma relação muito mais próxima com os pacientes, uma influência muito maior da tecnologia, o que antes a gente fazia fisicamente, agora a gente passa a fazer remoto. Então, acho que tende a ser um ambiente experimental bastante interessante para que a Anvisa entenda como esses novos modelos e novos serviços, novos processos, novos métodos funcionam e avalie se é o caso de atualizar suas regulações, porque tem coisas, né, tem requisitos que não fazem mais sentido, ou criar requisitos específicos para essa nova realidade e assim por diante. Então, de uma forma geral, isso não é muito distante, não é a mesma coisa, mas não é muito distante dos projetos pilotos que a Anvisa já fez ao longo do tempo. Ela tem agora mesmo um específico sobre dispositivos médicos inovadores, inclusive fez algumas atualizações recentes, criou um projeto piloto através de uma regulação também no que diz respeito à bula eletrônica, mas por ser um mecanismo muito específico e por ser um mecanismo novo, a Anvisa entende, até agora, durante a sua análise de impacto regulatório, que ela precisa de uma regulação específica para definir as grandes linhas de como executar esse sandbox regulatório ao longo do tempo, com os mais diversos temas. Aqui a gente sabe que em saúde a gente tem vários candidatos bastante interessantes para uma iniciativa dessa natureza. Então, a gente preparou aqui alguns itens, algumas sugestões do que a gente entende que podem ser parte da nossa contribuição enquanto ABSS, eventualmente, se alguém quiser assinar conjuntamente, eu acho que seria legal também, mas aqui eu acho que a gente tentou trazer bem objetivamente o que a gente entende que nessa regulação de grandes linhas do que vai ser um sandbox, uma iniciativa de sandbox regulatório da Anvisa, a gente entende que precisa estar mencionado ali, especialmente considerando o que outras agências reguladoras já fizeram, né, já têm implementados em termos de portarias, atos normativos, resoluções que tratam desse tema, mas é claro que aqui a gente deu um olhar muito customizado para o que a gente entende que é relevante para a nossa realidade de ambientes sanitários e assim por diante. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Alguma experiência que queira compartilhar, ou a gente já vai passando pelos pontos que a gente gostaria de sugerir aqui para fim de contribuição? Renata, posso fazer uma complementação rápida? Vai fundo, por favor. Eu acho bem legal a gente também colocar ali já em perspectiva o que a Anvisa fez especificamente, né, para startups, né, na seleção de 3 projetos para fazer o acompanhamento. Isso foi agora um edital lançado no começo do ano, justamente nessa expectativa de
tentar entender um olhar um pouco mais direcionado para projetos específicos, que são projetos inovadores, são projetos de startups que precisam de um olhar direcionado, e eles fizeram esse edital como um primeiro passo de teste, né? Inicialmente, a sugestão que a gente tinha dado, né, dentro do módulo regulatório da Anvisa, que a gente fez a BKIF Sale, era criar realmente um escritório de aconselhamento dentro da estrutura para que isso fosse mais amplo, mais demanda muitas coisas. Mas acho legal colocar aí, junto com os dispositivos médicos e a bula que você comentou, essa experiência que está rodando agora, né? A Anvisa selecionou 3 startups, 3 projetos inovadores, um de sintético, um de fitoterápico e um de biológico, para fazer justamente esse acompanhamento do desenvolvimento pré-clínico e clínico bem direcionado, tentando entender como as coisas vão avançar, né? Tem regra que, não sei se a palavra é adaptada, mas vai ter que ser discutida para lidar com tratamento de vírus oncolítico. Então, acho que isso é bacana e já entra muito nessa linha desse olhar, acompanhamento, monitoramento e adequação do que está posto, né, para a realidade dos projetos inovadores que estão vindo. Com certeza, podemos incluir ali também. Acho que todos esses conceitos, essas definições, eu acho que eles ainda estão um pouco subjetivos, né? Inclusive, um deles, que a Gi até participou na semana passada de uma reunião com alguns representantes da Anvisa numa outra entidade associativa, o próprio oficial lá da Anvisa, o próprio servidor falou sobre uma diferença entre o sandbox e o experimento regulatório. E para mim, até pessoalmente, não ficou muito claro o que é uma coisa, o que é outra. Essa é, inclusive, uma das sugestões que acho que a gente pode passar para ali nas contribuições de como sendo o nosso primeiro bullet, tá? Tá no último. Uma pergunta, Renata, se me permite. Eu estou entendendo aqui que a ideia é discutir sandbox como uma ferramenta para qualquer área de atuação da Anvisa, né? Não estamos falando aqui de uma vertical específica. Isso. Entendi. Grandes linhas, o que a tomada pública de subsídios no momento, ela não diz respeito a fazer um sandbox com um tema, uma iniciativa específica. Do que a gente entende agora da tomada pública de subsídios, a ideia da Anvisa é receber contribuições sobre o que a gente deveria ter em termos de grandes linhas, quais são os critérios, quais são os objetos, quais são os prazos, quais são os mecanismos que precisam ter, né, algum tipo de regulamentação, ser objeto de algum tipo de regulamentação, para que, a partir desse momento, a gente comece a ter os BETs, como tem, né, os outros agentes reguladores, para os temas específicos. Pode ser prescrição eletrônica, comercialização remota e inteligência artificial em softwares médicos. Aí a gente pode, inclusive, uma das sugestões que a gente ia propor aqui é de já sugerir alguns temas que a gente entende que poderiam se aproveitar desse mecanismo de sandbox regulatório, tá? Mas você está certíssimo, acho que são grandes linhas, não temas específicos. Tá. E aí, só, Renata, eu sei que acho que no tempo aqui tem bastante coisa para discutir, mas talvez em linhas gerais acho que o primeiro esse é bem direto, né? Definição dos termos e tal. Mas no segundo, quando está ali, definição das prioridades estratégicas para fins de sandbox, a ideia é que esse grupo aqui já na TPS faz sentido a gente já sugerir. Eu acho que sim, eu acho que a gente já pode sugerir alguns temas. Por exemplo, esses que eu mencionei. Acho que a gente pode abrir um outro itemzinho, mas está super aberto aqui para... Aí acho que tem que abrir um outro itemzinho. Isso, boa, só para não confundir. Acho que a gente pode colocar a questão de prescrição eletrônica, comercialização remota de medicamentos, inteligência artificial em softwares como dispositivos médicos. Tem a própria regulação de cannabis, né, que eles estão ali numa situação, acho que a Anvisa está numa situação bem delicada, porque, teoricamente, a norma lá tinha um prazo de 3 anos, mas ainda não foi revista. Acho que a gente tem... também a parte de terapias avançadas, modelos de acompanhamento, aferição de desfecho, farmacovigilância. Não sei se deu para ouvir o áudio, tá ok? Deu. Acho que a aferição de desfechos em farmacovigilância. Acho que até são temas... Em terapias avançadas?
É uma coisa que a gente tem observado até em agência regulatória, na agência regulatória japonesa, que tem sido interessante, é possibilidade de comercialização depois de aprovação de segurança, do estado de segurança. Então, você consegue comercializar porque a terapia endereça uma população específica, que não tem outro mecanismo, e em tese você ainda não tem um resultado de eficácia comprovado, mas você tem de segurança. Aí você pode comercializar e ter o dado de eficácia durante esse período de comercialização. Interessante. Então, possibilidade de comercialização de medicamentos ou quaisquer produtos? Eu estou vindo da área aqui de medicamentos e terapias avançadas. Então, aí dá para a gente discutir aqui se qualquer outro produto faz sentido. Eu estou representando aqui terapias avançadas e medicamentos. Nessa fala, né? Acho que a gente pode colocar aqui, então, possibilidade de comercialização. Tipo um pre-market authorization, assim? Exatamente. Aí a gente está indo na direção do risco, né? Então, riscos sendo mitigados, porque não dar um passo adiante com ida ao mercado com determinadas intervenções, né? Exato. Interessante. Sentido. Acho que bota ali entre parênteses para a gente não esquecer depois pre-market authorization. Estou viajando, isso seria mais com foco para doenças raras, até se a gente entrar na oncologia também, alguns tipos de tumores raros, eu acho que vai mais nesse lado, né? Não? Seria para uma população específica, não é exatamente generalizada. Mais autorização mais emergencial, né? Até mais do que o emergencial, né? Mas tem a ver. A Anvisa, ela apesar da iniciativa que é louvável, ela é conservadora e tem série de razões para ser. Mas quando a gente para olhar o paradigma global, as agências elas estão acelerando aí da mercado de produtos, até para poder retroalimentar o ciclo da inovação. Principalmente os inovadores, esse é o grande ponto. Né? Então, faz sentido, de uma forma experimental, essa discussão acontecer. Né? Acho que aqui é como se fosse um wishlist, né? Sem considerar muito as restrições que a Anvisa tem para fazer o trabalho dela, mas faz um sentido brutal, pensando que a gente não rompe a barreira no Brasil, em geral. Então, você criar atalho não é a palavra perfeita aqui, a gente pode procurar uma palavra melhor, mas encurtar esse caminho faz um baita de um sentido. Perfeito. Eu acho que nessa linha, a gente tem terapias associadas a terapias medicamentosas, né? Então, a gente tem agora o caso muito relevante com o MDMA e o FDA, numa expectativa de aprovação que existia de uma terapia de MDMA que passou por um estudo clínico, mas que uma boa parcela da intervenção era considerada terapia comportamental. E aí, como atuar para medir essa evidência? Então, acho que essa coisa do sandbox tem um pouco a ver com isso também. Onde está o gray area, né? E não estou sendo um defensor aqui de nenhum lado nem o outro, mas eu acho que é um ponto de atenção, porque sistema nervoso central é um problema muito relevante, crescente, e que abordagens diferenciadas e inovadoras vão ser necessárias. Né? A gente tem um problema com saúde mental premente no mundo. Sim. E ela vai ser cobrada, a agência vai ser cobrada de fazer algo sobre isso. Coloca ali, Gi, por favor, drogas, não sei como é que a gente medicamentos isso, mas eu penso um pouco essa coisa de meio de beyond the pill, assim, não é um medicamento, mais a terapia digital, né? Eu acho que existe umas mudanças de paradigma de falar, se a pessoa tomou um remédio e usou o aplicativo, ela vai ter um determinado efeito, mas se ela não usou o aplicativo, vai ter um outro. Tem que pensar modelos de remuneração em que a gente está casando diferentes produtos, ao invés de olhar um produto isolado, que é como a Anvisa geralmente aborda. Né, mas ela olha isso até por uma questão de competência, né? O áudio da Renata não está saindo. Mas fez sentido, gente? Fez super sentido. É isso, acho né? que a Gi tá me escutando, vai lá mas pro vocês regulador, pro técnico. Eu escuto, Rê. Acho que o online tá escutando, porque eles estão testando lá. Gi, eu acho que a gente tinha colocado medicamentos psicodélicos. O Paulo falou um negócio que eu achei interessante de monitoramento e medição de evidências clínicas em tratamentos inovadores.
Aí eu acho que a gente pode colocar também... Exato. É bem... Voltou? Tá dando pra ouvir, gente? Estão escutando? Tá escutando também. Já que a gente está no wishlist aqui, eu pensaria também se há a possibilidade de, em casos específicos, não ter discussão de preço dos medicamentos. Não sei se isso é uma coisa muito ousada. Cannabis não tem. Eu acho bem difícil, porque está estabelecido em lei, né, a questão de preço máximo de medicamentos. Então, acho que podemos colocar ou critérios específicos, ou a possibilidade de você vender, né, sei lá, acho que a gente pode pensar em pedir não custa, né? Não, eu pensei se isso é muito ousado, né? Se isso não vai tirar muito, mas eu entendo que isso pode ter uma restrição relevante aí para a inovação também. Mas você diz em que sentido? Qual requisito que você entende que a gente poderia levantar aqui? A ideia seria ver se em determinadas áreas de atuação de medicamentos, se você não tiver restrição de preço, talvez você tenha mais opções de medicamentos sendo desenvolvidos naquela área. Boa, acho que podemos colocar de possibilidade de... O duro é que a gente vem aqui, começa a aparecer as ideias, depois a vontade de aprofundar. Né? Tem que marcar os Isenção de preços. Que isso é interessante, eu gostaria de falar mais a respeito desse tema. É bem interessante. Para medicamentos específicos ou para grupos específicos. Um outro ponto que eu pensei que a gente pode propor também é a criação de, enfim, caminhos regulatórios mais flexíveis para aprovação de medicamentos ou terapias que estão consideradas pela Anvisa como sendo prioritárias, né? Então, estabelecer o que seria ali, por exemplo, no caso de doenças raras, doenças negligenciadas, doenças que não tem uma alternativa terapêutica disponível, ou a alternativa terapêutica disponível atualmente não é mais, né, é muito antiga, ou não é considerada eficiente. Acho que a gente pode pegar ali da própria regra do que a Anvisa considera prioritário, propor a criação de requisitos específicos para testagem, né, ou para regularização desses produtos numa categoria mais específica, né. E o outro ponto que eu tinha pensado também era a possibilidade de você testar esses produtos inovadores, especialmente ali IA, algoritmos, né, no caso de softwares médicos, sem necessariamente você ter um desenho clínico tão definido quanto a regra geral, digamos assim, porque acho que uma das coisas que a gente tem visto, né, na nossa experiência, que cria um gargalo muito grande na regularização de softwares, de algoritmos de uma forma geral, é o fato de que a Anvisa não sabe necessariamente se aquilo é inovador o suficiente para você precisar de uma pesquisa clínica ou não. Acho que ainda tem acho que até por isso eles criaram aquele grupo específico para falar sobre pesquisa clínica, tanto no caso de medicamentos quanto dispositivos médicos, né, que foi publicado na semana passada. Mas acho que aqui serve também uma possibilidade da gente contribuir e chamar atenção para o fato de que muitas vezes essa incerteza sobre o desenho do estudo, do que a Anvisa de fato quer receber, gera um entrave e poderia ser objeto de algum ambiente experimental. E acho que junto a essa questão da flexibilidade, né, do algoritmo mudar, né, quando você vai ter que fazer uma ressubmissão, né, porque o algoritmo está sempre mudando, é um desafio a velocidade dessa inovação é diferente da velocidade da regulação, né? E aí você ter uma aprovação, você ter talvez uma aprovação mais simplificada de uma melhoria incremental, por exemplo, né, que é uma coisa também bem diferente de um medicamento, de uma molécula, né, que é bem mais estático. Né? Boa. Ou até aprovar o mecanismo de melhoria, né, talvez. Eu acho que aqui o céu é o limite, até por essa subjetividade, assim, a gente não falou tanto do primeiro ponto, mas a Anvisa tem um documento em que ela fala ali do que é a regulação experimental, ambiente experimental, a diferença entre sandbox, uma coisa e outra, que até a gente fez uma pergunta via Lei de Acesso à Informação sobre qual é a base legal que está sendo utilizada ali para o mecanismo que não é o de sandbox. Gi, sobe só um pouquinho para eu não falar o nome errado, porque senão a gente vai confundir. Experimento regulatório. Não é algo que a gente viu como, né, tendo alguma base legal previsto em algum lugar, além desse documento
meio brainstorming, assim, que a Anvisa preparou, mas acho que mostra um goodwill de que a Anvisa está disposta a tentar fazer coisas diferentes, a regulação diferente, a monitoramento de uma forma diferente, mas acho que a gente precisa um pouco mais de cor em relação aos critérios do que vai caber num sandbox e o que vai caber nessas outras formas de experimento regulatório que não sejam o sandbox. Aí, Gi, acho que quando a gente for circular essa minuta, a gente pode até colocar o link daquele documento que foi divulgado para o pessoal também se familiarizar. Não sei se alguém também participou dessa discussão, ou teve algum outro input, alguma outra visão, mas para mim, pessoalmente, acho que ainda está um pouco confuso o que a Anvisa quer testar nesse ambiente de sandbox e o que ela quer testar com base em outras ferramentas. Mais algum tema, gente, que vocês pensaram, que acho que vale a pena a gente colocar aqui? Uma lista... já é uma lista grande. É uma lista bem otimista, O valor né? qualitativo da lista é relevante aí. Já vai gerar um 10 minutos de discussão. Tá. Podemos passar para o próximo, então? Aqui eu acho que a gente colocou um pouco em linha com o mesmo ponto que a gente estava falando em cima, né, a definição de critérios objetivos para a seleção dos participantes, né, das empresas que vão participar, então, quais são as licenças ou não são as licenças, né, quem que efetivamente pode atuar nesse ambiente de sandbox. Você precisa ter uma capacidade específica em termos de infraestrutura, em termos de licença, em termos de anos de existência, quantidade de produtos e assim por diante. Acho que a gente viu que nas outras regulações, né, de outras agências reguladoras, ali, especialmente Bacen e SUSEP, tem uma questão de indicadores financeiros, que aqui não vai ser muito relevante, mas acho que é importante, até para a gente não se frustrar futuramente, né, em relação à possibilidade de participação, que a Anvisa estabeleça de uma forma bem clara como ela vai selecionar os entes que estarão aptos a participar desses processos de sandbox. Talvez aí, eu acho que pensando alto aqui em requisitos, acho que talvez a única coisa que eu queria evitar talvez essa questão de idade e aí alguma forma de compensação. Então, não sei se é um sistema de pontos e tal, mas às vezes, alguém que está vindo acabou de fundar o CNPJ, mas já está vindo de pesquisa, ou tem a quantidade de recursos para apostar em uma terapia avançada, que não fique de fora desse mecanismo, simplesmente porque não tem 2 anos. Eu acho que é um jeito até meio arcaico da gente dizer idade não quer dizer nada, né? Mas financeiro também não dá para entrar em critérios financeiros, assim, para a seleção desses projetos, porque tem muita startup que acabou de sair da academia ou está ainda em incubador e tal, e normalmente não consegue comprovar capacidade financeira. Então, se tiver isso... Mas aí eu tenho contraponto, porque quando é muito early stage, o tempo do regulador ele é muito caro e ele é muita energia para algo que é muito incipiente. Então, eu acho que aí a seleção natural ela fala um pouco. Com certeza vai ter alguém, vamos pensar num mundo de competição ideal, com certeza vai ter alguém que vai estar mais à frente. Então, tem mérito, mas a questão de... Você tem recurso para executar aquilo ali. Isso, precisa ser... Com aquilo ali. E aí, eu não estou nem dizendo que os critérios melhores são a idade do CNPJ, mais o track record, mais a liquidez na conta bancária, porque tem empresa que trabalha super alavancada, tem o dinheiro prometido do fundo, mas não está dentro da conta, tem um monte de formas de construir a coisa. Então, não estou dando a solução, mas eu acho que quando é muito early stage, acaba que o regulador fala, poxa, mas aí não vai chegar, né? Ou não vai criar o novo paradigma. Precisa ter tá me faltando a palavra, assim, mas esse ranqueamento precisa ser feito de uma forma mais... o regulador precisa mitigar os riscos dele também. Acho que o financeiro, para mim, só alavancagem e receita são critérios horríveis para... ou não sei, ou de alguma maneira pesar um pouco, né? Eu acho que, eventualmente, isso pode ser um critério de desempate, mas não um critério de seleção. Acho que a gente pode fazer uma redação no sentido de que a gente entende que essa possibilidade, né, a
o mecanismo de sandbox, ele tem que estar, na nossa visão, disponível para empresas que sejam inovadoras, independente, né, do faturamento, de quantos pacientes são afetados, até porque, teoricamente, não tem ninguém sendo influenciado, porque você está no momento anterior, né, que é de desenvolvimento do produto, não tem as licenças e assim por diante. Então, acho que a gente pode propor aqui uma sugestão que sugira elementos que visem estimular o que for efetivamente mais inovador e que os critérios mais objetivos de tempo de funcionamento, número de produtos, faturamento, se for o caso, acho que não necessariamente isso vai ser um critério que vai ser utilizado aqui, tá? A gente só fez uma comparação com base nos outros cenários que a gente avaliou, que isso seja feito a título de critério de desempate, se for o caso. Faz todo sentido. Eu ia falar saúde pública, mas também acho que enviesa, tem que ser saúde populacional, porque aí vale para o público suplementar e todo o resto, porque senão a gente cai no PDIL, entendeu? Que aí você olha e fala assim, pô, maravilhoso, mas é maravilhoso dentro de um conjunto de regras de impacto geniais para o país, mas que aí, por exemplo, se tem alguma coisa surgindo que não cai ali, fica de é por fora. isso que aquela discussão está dentro do Ministério da Saúde. Acho que para pedir dentro do Ministério da Saúde cabe. Para a Anvisa tem que ser mais amplo, porque você tem que atender o desenvolvimento de maneira geral para qualquer produto e em qualquer etapa, qualquer estágio, né? O que a Renata colocou ali essas empresas early stage não vão ter nada, muitas vezes eles vão ter ou financiamento de investidor ou de grant. É isso. Normalmente, essas empresas muito inovadoras que ainda estão numa etapa não clínica montando seus dados e tal. Minha opinião, acho que com essas conversas que a gente tem tido com a Anvisa e pelo edital também, acho que no final das contas um filtro para essa etapa vai ser muito mais de robustez de dados. Da ciência. Porque o que a Anvisa não quer, e a gente concorda e vem batendo a cabeça com o setor nesses últimos anos, é justamente chegar alguém que não tem nada para falar com a Anvisa, nada em termos de evidência, de dados. Então, uma ideia aí, eventualmente, vai ser um projeto piloto, né? Talvez essa vai ser a diferença. O sandbox é para quem já, de fato, está operando no mercado. Então, tem um mínimo. Evidências boas, exato. Então, acho que eu imagino que é um critério de seleção para esses projetos. E eu estou falando aqui bem de farma, tá? De biotech e outros desenvolvimentos de produto mesmo. É isso. A base técnica vai acabar sendo uma separação, e eles já usaram essa metodologia, pelo menos de análise de projeto, agora, inclusive, para escolher as empresas do edital. Renato, mas eu só queria complementar, assim, porque eu acho que a gente está olhando o sandbox específico, o que entra no sandbox, né? Mas tem coisas que talvez acho que estejam nessa discussão, que tem coisas que não vai entrar no sandbox, mas que faz parte dessa discussão e que a gente tem que incluir, né? Então, por exemplo, tem coisa que eu preciso fazer uma POC ou uma pequena pesquisa, porque ela não tem evidência ainda para chegar no sandbox, mas eu preciso ter também a autorização, eventualmente, de fazer algum tipo de experimento em menor escala, né? Talvez com menos exigência, para gerar as evidências que eu preciso, né? Então, talvez a nossa comunicação, não sei se é na lei, mas a nossa comunicação, a gente tem que falar, se você está nesse estágio aqui, o que você tem que fazer é outra coisa, não é sandbox. Eu acho que estou pensando junto aqui, a gente acho que vai pegando as peças e vai chegando a várias conclusões. Acho que da própria definição de sandbox, do que a gente vê colocado na análise parcial de impacto regulatório, nos outros temas, talvez essa vai ser a real diferença entre o que vai ser um projeto piloto e o que vai ser um sandbox, porque a ideia, de uma forma geral, do sandbox é que você teste no mercado produtos e serviços inovadores, sem necessariamente cumprir todos os requisitos que estão na regulação. Então, isso já pressupõe que você tenha um produto desenvolvido de uma determinada forma, com uma certa validação, com um certo nível de evidência, uma infraestrutura específica. E daí o que a gente pode pedir em termos de esclarecimento é um pouco dessa visão. O que vai caber num experimento regulatório, o que vai caber num projeto piloto, o que vai caber num sandbox objetivamente em termos de estágio de desenvolvimento desses produtos. E daí não importa se a empresa começou agora ou se já tem X tempo, né? Eu acho que o que importa vai ser o estágio de desenvolvimento da iniciativa.
Pensando nessa questão também, me pergunto se não vale a pena a gente pensar também, ao invés de critério de seleção de qual entra e qual sai, mas talvez agrupamento daquelas que são mais próximas, né? Enfim, você tem 3, 4 empresas, está em estágios parecidos, mas são empresas diferentes. Aí, ao invés de você fazer um sandbox com cada uma delas, você chama todas e fala, gente, ó, a ideia é essa aqui, né? Você meio que agrupa e dá poder àquela possibilidade, àquela realidade. Seja digital therapeutic, seja, às vezes, teste clínico com doenças raras, né? Eventualmente, você tem empresa ali trabalhando, você agrupa, né, aqueles grupos de pacientes, né, e consegue eventualmente tratar aquilo como um só. E daí isso casa muito com a estrutura de sandbox mesmo. O sandbox ele é para um grupo de empresas específica que vai cumprir aqueles requisitos mínimos de participação para testar um negócio que não necessariamente vai ser a mesma solução ou o mesmo produto, mas acho que vai endereçar um problema em comum, né? Bacana. Beleza. Gi, onde que a gente estava? Aqui, né, a questão das licenças. Esse ponto eu acho que a gente tem que ser bem, como é que eu posso dizer, otimista. Acho que, de novo, volto naquele ponto dos temas, né, pedir não custa. Mas acho que a gente precisa deixar bem claro que a Anvisa precisa ter uma articulação em todos os níveis, né, do ponto de vista de regularidade das empresas, porque a gente sabe que um dos próprios gargalos que a gente vê no processo de licenciamento das health techs, biotechs, medtechs, de uma forma geral, é essa fase de licenciamento em que tudo é vinculado a uma licença anterior, né? Então, primeiro eu preciso de uma responsabilidade técnica para daí conseguir a vigilância sanitária local, depois que eu faço a inspeção eu vou conseguir a autorização de funcionamento para, no caso de medicamentos, dispositivos ali, CBPF, assim por diante. Então, quando a gente fala de quais são os requisitos ou licenças que as empresas estariam isentas nesse contexto do sandbox, a gente pensou aqui em propor que a Anvisa precisa eventualmente alinhar isso com os outros níveis de fiscalização sanitária, principalmente as vigilâncias sanitárias locais e estaduais, né, que teoricamente concedem a licença, que embora ela seja uma etapa intermediária, é uma etapa relevante, porque só depois que você consegue essa licença local que você consegue subir para a Anvisa. Então, acho que uma das propostas que a gente queria fazer é de que eles tenham essa articulação muito clara, até por ser um sistema de vigilância sanitária único, que é executado em diferentes esferas, mas é um sistema de vigilância sanitário único, para que, eventualmente, não só a autorização de funcionamento, que é dada pela Anvisa, mas também as licenças locais também sejam dispensadas nesse cenário de sandbox. Vocês acham que faz sentido? Faz sentido. A gente enfrentou problemas assim, de falta de alinhamento entre a federal e a estadual, é complicado. A gente está nessa novela com as health techs que se encaixam na definição de software médico, né? Porque a gente tem uma regra específica de software médico para produto, mas a gente não tem uma regra específica da Anvisa ainda para licenciamento dos desenvolvedores de softwares médicos. Então, a Anvisa local acaba utilizando a RDC, que fala de fabricação de dispositivos médicos, né? Fabricação, distribuição, importação. E tem muita coisa que não se aplica para uma realidade de software médico. Então, a gente vê, assim, alguns clientes que estão sofrendo nesse processo de licenciamento porque não tem um direcionamento a nível federal e as vigilâncias sanitárias locais acabam, acho que, não se sentindo confortáveis para fazer esse tipo de licenciamento, justamente porque fica um pouco subjetivo, né? O que se aplica da RDC 16 e o que não se aplica para essa realidade. Então, acho que isso está bem sofrido. Uma pergunta, perdão, só uma pergunta, você tem visibilidade como a Anvisa, ou talvez até às vezes os locais encaram a responsabilização desse sandbox? Porque eu percebi assim, na nossa interação com a Anvisa e com a Anvisa, a questão do CPF que está envolvido ali é muito crítico. Então, seja o auditor, seja, enfim, a pessoa que está colocando o nome dela na reta ali, ela se sente muito exposta ao liberar alguma coisa. Só para ter uma clareza, vocês já visualizaram isso com eles? Como é que seria essa questão de quem se responsabilizaria por isso? Até por essa questão das licenças, né? Ou vai liberar da licença estadual, mas quem que não vai responder por isso se der um problema e tudo mais? Eu acho que é justamente por isso que a gente precisa ter essa previsão regulatória das grandes bases de um sandbox, porque a partir do momento que eu tenho, num ato normativo,
uma situação que permite com que a autoridade sanitária federal ou local dispense aquela determinada licença em determinadas circunstâncias, você não tem esse risco de responsabilização do ponto de vista do servidor público, né? Que responde ali por determinados atos, porque ele não está descumprindo a regulação, ele está observando uma situação em que, de fato, essa dispensa é possível. Então, acho que aqui só acrescenta o fato de que ter nessas grandes, nessa regulação geral, algo previsto nesse sentido também, acho que é uma contribuição que a gente possa fazer, né, de que eles também precisam ter o conforto necessário para aplicarem as regras do sandbox, né? Porque não é tirar a responsabilidade do técnico, do servidor naquele momento, mas é justamente dar segurança para que ele tome uma decisão sabendo que ele está embasado. Está embasado. Isso a gente sofre constantemente falando com os técnicos. Eles têm medo. Tanto é que o evento no passado, dentro da Anvisa, a Meiruzi puxou para falar de inovação e startup justamente para sensibilizar os servidores, que têm muito receio de falar de inovação, porque é coisa nova, desconhecida, que no final do dia é um caminho que não está posto, né? Não está claro. Sim. Então gera essa insegurança. Acho que esse ponto dentro do sandbox, e aí vai ser uma questão muito filosófica dentro da Anvisa também de discutir tudo isso. Cultural. Que é cultural mesmo, porque Sim, os nossos técnicos são, né, o Paulo colocou, não é uma crítica, mas eles são conservadores na tomada de decisão, e isso vai ter que estar muito bem discutido e alinhado para que mesmo com o sandbox, quando ele estiver acontecendo, os servidores se sintam confortáveis para implementar as ações. E isso aparece na própria versão parcial da análise de impacto regulatório, né, que a natureza da iniciativa, ela vem um pouco dessa constatação dos técnicos da Anvisa, no sentido de que os produtos estão cada vez mais inovadores e você não tem mais como botar ali naquele checklist, né, naquele depara. Então, acho que a gente pode propor uma redação de contribuição nesse sentido, que deixe claro, não necessariamente nessa resolução que tem efeitos para os agentes regulados, mas internamente, né, seja no regimento interno da Anvisa, seja em outras regulações internas, né, dos servidores, que isso está previsto e não tem nenhum tipo de impacto negativo, né, se você cumprir essa regulação. Perfeito. Ô, Renata, só casando com a legislação lá de softwares a medical device, tem um cruzamento com essa discussão do sandbox que a gente está fazendo aqui, no sentido de, se for avaliado como uma tecnologia de baixo impacto em softwares a medical device, já necessariamente eu não precisaria ir para o sandbox, porque eu já estou liberado das minhas exigências em relação à Anvisa? No sentido de tecnologias de baixo impacto lá, na teoria, ela já tem uma certa isenção para serem testadas, porque ela não representa... Não, a gente não tem, no FDA a gente tem situações em que você, apesar de se encaixar na definição de softwares Medical Device, não precisa estar necessariamente regularizado, você tem um pathway alternativo e específico, além do 510K, né? Aqui, se você se encaixa na definição de softwares Medical Device, você está ou sujeito ao regime de notificação, que é um regime menos burocrático, classe 1 e 2, ou você está sujeito ao regime de registro, classe 3 e 4. Mas eu acho que é válido a gente colocar como um tema a possibilidade de uma notificação ultra speed, sei lá, automática para situações em que você tem um risco tecnológico muito baixo, né? É isso que você quer dizer? Ou caducar, não sei, o período de análise, não sei se científica pendente. Já é super baixo, é 30 dias. Mas acho que, assim, na verdade, me corrijo aqui, o período é de 30 dias, mas a Anvisa, caso a Anvisa faça uma exigência, você precisa cumprir, não é um negócio automático, assim. Então, acho que valeria a pena pensar numa possibilidade de, como agora vai acontecer para alguns CNAs, né? Agora a Anvisa está no momento de rever aquela classe de risco das atividades sujeitas à vigilância sanitária, criou a classe de risco 1, 2 e 3. Classe de risco 1, você teoricamente não vai precisar de licença e não vai precisar de inspeção. Classe de risco 2, você vai precisar da licença, mas ela vai ser concedida e a inspeção vai se dar num momento posterior.
E a classe de risco 3 é, de fato, para as atividades que têm um risco sanitário elevado, que estarão sujeitas à inspeção para, então, a empresa conseguir obter a licença. Talvez a gente consiga pensar numa lógica parecida aqui para esses softwares, ou mesmo dispositivos de uma forma geral que tenham um baixo impacto tecnológico. Podemos propor. Talvez uma árvore cruzando a avaliação no software as medical device com essa aqui de experimento, sandbox, onde, dependendo do que você responde, você vai para um branch ou para outro. Sim. Beleza. Mais algum comentário aí, pessoal? Podemos passar para o próximo? Sim. Aqui a gente colocou o estabelecimento de procedimentos eficazes para o acompanhamento e monitoramento das inovações testadas no sandbox, visando garantir a segurança e eficácia dos produtos ou serviços desenvolvidos. Eu acho que aqui o que a gente pode propor de uma forma bem objetiva é que fique muito claro em quais circunstâncias e quais informações precisam ser reportadas para a Anvisa durante esse período de sandbox, para que a gente não entre naquele loop infinito de que a qualquer momento a Anvisa pode pedir novos documentos, pode fazer novas solicitações. Então, acho que para dar um pouco de segurança para quem vai entrar no sandbox, de que isso não vai acabar virando uma burocracia maior do que, né, deveria ser, a gente poderia ter situações, né, janelas específicas de submissões e propor que a Anvisa coloque de uma forma muito objetiva o que ela quer receber em termos de informações, e daí, claro, naturalmente, se houver um risco sanitário envolvido, eles vão pedir, né, algum tipo de documento adicional e assim por diante, mas acho que a gente pode tentar inverter um pouco essa lógica para que isso vire uma exceção e não uma regra, né. Uma sugestão aqui, eu não sei se faz sentido para todas as frentes, mas a minha sugestão é que a própria empresa sugira quais os itens que ela vai monitorar e a Anvisa valide ou não, porque eu acho que se colocar na mão da Anvisa é aquele negócio, ela vai colocar uma lista de 200 itens, e aí você vai ter que ficar 200 itens. Acho que é uma boa, uma ótima sugestão. Acho que, e aí se fizer para mudar, a Anvisa tem que justificar. Exato. Aí já facilita que a lista seja um pouco mais... Não, ela reage mais do que propõe, né? É melhor. Sim. Isso é uma coisa que a Anvisa sempre... trabalho também. Mas a Anvisa sempre fala isso, ela fala, a tecnologia é sua. Você precisa... tem coisas mínimas que eu preciso saber, mas é você que sabe mais o que eu preciso saber perguntar, talvez. Você que tem que falar assim, se ela funcionar, o que vai acontecer, né? Qual é o impacto que você vai gerar? Mas eu gosto dessa, da gente propor, e daí a Anvisa fala sim ou não. Eu acho que em algum momento, talvez, isso vá se dar, por exemplo, no momento da inscrição da empresa, porque quem for participar tem que participar com os mesmos padrões, né? Você tem que ter um tratamento isonômico, digamos assim, entre os players que vão participar daquele batch, daquele tema específico do sandbox. Então, eventualmente, a gente pode propor que no momento da inscrição, cada um diga quais são os itens que serão monitorados, para que a Anvisa crie uma régua, né, com base no que todo mundo falou e defina, não, realmente é isso aqui que vai ser aplicável, esse aqui é o mínimo. Se alguém quiser mandar mais do que isso, great, mas o rol mínimo é esse aqui, né? Parabéns, é muito legal essa ideia. Muito. Atende bem esse princípio. Porque... Ai, gente, eu tô, assim, muito esperançosa. Tô achando que agora tudo vai dar certo, hein? Legal. Agora vai. Você pensa em regulação de mercado, né? Pô, me fala você que é importante, que é crítico no teu produto. Se eu não gostar, posso não gostar, mas é muito legal. Indicadores. Uma outra coisa que eu pensei, que eu não sei se vai ser um tema ou se é alguma coisa meio colateral aqui, mas eu acho que a gente pode também aproveitar o gancho da decisão do STJ em relação ao fato de que a Anvisa extrapolou ali a sua competência para regular a questão de publicidade de medicamentos, para propor algo, acho que daí pode voltar lá nos temas acho que a gente pode, coloca como um tema, depois a gente vê como é que a gente faz, mas acho que durante muito tempo a Anvisa não retomou as discussões, não se propôs a rever as regras de publicidade de medicamentos, justamente porque ela sabia que isso era objeto de controvérsia, que estava sendo discutido nos tribunais. E agora que a gente tem um precedente, no sentido de que, de fato, o STJ entendeu de que houve uma extrapolação ali das competências,
talvez isso volte e a possibilidade de testar uma nova forma de regular esse tema de publicidade possa ser feito via sandbox. Mas Ah, desculpa, eu sou leigo aqui, só se eu não sei o tema, mas o que a Anvisa não fez e não podia fazer? não, é porque a conclusão do STJ foi no sentido de que a Anvisa ela deveria ter implementado uma regulação que ficasse restrita aos requisitos de publicidade que estão previstos na lei. Mas ela fez o contrário. Além dos requisitos que estavam na lei, ela criou requisitos na regulação específica, que é RDC 96 de 2008, que teve algumas atualizações pontuais, mas ela não foi revista desde então. Né? E toda vez que a gente perguntava para a Anvisa sobre a possibilidade disso ser incluído na agenda regulatória, de passar por um novo processo de revisão, ela falava, isso aqui está sujeito a uma discussão judicial, então a gente só vai retomar quando, de fato, essa controvérsia se encerrar. E foi o que aconteceu agora. Então, agora a Anvisa o STJ entendeu de que determinados pontos, determinados requisitos que estão ali na 96 não são legítimos, porque eles estão indo além do que está previsto na lei específica que trata de publicidade de medicamentos. Então, acho que uma nova forma de pensar como regular esse tema talvez seja via o sandbox regulatório, entendeu? Porque a gente não cabe mais recurso? Cabe recurso, mas acho que as chances de alteração no entendimento são baixas. Agora, eu nem sei se ainda cabe, eu sei que a gente fez um material um tempo atrás, ainda tinha a possibilidade de ter algum tipo de alteração, tem outras, inclusive outras decisões, outras ações judiciais que ainda não chegaram a nível de STJ ou STF, que também discutem esse tema, então sim, ainda está sujeito a algum tipo de alteração. Eu estou perguntando isso porque, assim, impacta completamente todo o ambiente das indústrias farmacêuticas, né, principalmente as de inovação. Estou falando aqui porque até o código que tem da Interpharma, muito dele é escrito em cima da 9608. Né? Então, muda bastante coisa a partir do momento que você tem uma revisão dessa RDC, que você suprima alguns pontos, alguma coisa nesse sentido, acaba mudando muito o próprio ambiente, porque ali está como que você até se relaciona com os profissionais da saúde. Qual o tipo de relação que tem entre profissional da saúde e indústria farmacêutica? Né? Prestação de contas, o que você pode entregar, o que não pode, que profissional pode ser abordado. Aquilo serviu de base para depois, né, no código da Interpharma, que é o que todo mundo acaba seguindo. Sim. Por isso que eu estou perguntando aqui. Obrigado. Não, e eu acho que eu pensei nesse tema porque um dos exercícios que a gente faz nesse âmbito do sandbox é quais regulações eu posso eventualmente isentar, que eu posso suspender os efeitos. E eu acho que de publicidade, especificamente no caso de medicamentos que tem, né, essa regulação que é super restritiva, que a gente sabe que está desatualizada e assim por diante, poderia ser uma oportunidade, talvez não vai ser um sandbox específico sobre isso, mas por tabela, a formas de revisão e a possibilidade de revisar isso de uma forma mais criteriosa possa ser digamos, um subproduto de um sandbox, sabe? Eu acho que estava tendo discussões em doenças raras, né, até LGPD, à luz de doenças raras, o interesse de fato, acessar a pessoa que não tem alternativa terapêutica. Total. Tivesse, né, tamanhos de população, né, você fala assim, eu preciso ter um resultado de 200 pessoas, então eu não consigo ter resultado nenhum de determinadas populações de doenças raras. Eu nem consigo fazer um estudo se eu precisar de... Gi, onde que a gente tá? Você votou... Onde que tá isso? Acho que essa questão do STJ, coloca lá naquela listinha dos temas, por favor. Ah, tá bom. Peraí. Bota por último ali, só depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Beleza, obrigada, pode voltar. Prazos.
Prazos. Acho que isso é super relevante. Acho que a gente precisa propor, né, que essa regulação geral e as demais, né, que serão de fato a implementação do sandbox, tenham muito claramente, assim, o prazo de execução, o prazo de monitoramento, justamente para evitar que isso se torne uma burocracia sem fim, né, de, sei lá, daqui 5 anos você participou de um sandbox em, né, 2024 e em 2029 ainda tem alguém te pedindo algum tipo de informação, algum tipo de accountability por isso. Então, acho que tanto o prazo para execução, né, e testagem desse novo produto ou serviço no ambiente, como do monitoramento e dos resultados que serão verificados a partir do sandbox, acho que isso tem que estar muito bem definido. A gente pode colocar sujeito a uma prorrogação por igual período, alguma coisa assim, mas acho que prazos é algo que a gente precisa pedir para que fique muito claro para dar essa segurança jurídica que a gente quer, né? E daí o que a gente tem visto das outras normas, fazendo um paralelo, não é certo ou errado, isso não está em nenhum lugar, mas só para trazer aqui para vocês um benchmark, a gente tem visto um prazo entre 1 e 2 anos. Seria o caso de avaliar caso a caso, dependendo do qual o aspecto do sandbox? Porque eu estou pensando assim, você falou do benchmark de 1, 2 anos, eu lembrei, a gente está falando do pre-market approval, por exemplo, lá no Japão são 7 anos. Então, invariavelmente, a pessoa vai ter que ficar ali por 7 anos. Por 7 anos ela pode comercializar, sem, né, dependendo do que acontece quando ela comercializa, mas é um período bem longo, né, bem extenso. E que faz sentido com... Agora é a gente que parou de ouvir. Será que eles estão escutando a gente? Acho que não. Uma mensagem. Estou ouvindo a gente? Sensível. Agora sim. Agora sim. Tem uma resposta clara, para uma funciona, É para uma coisa sim, para outra não. Peraí, a gente vai voltar. Para aumentar o áudio. Tá dando para ouvir a gente? Agora sim. O Marcos estava falando da agência japonesa, do prazo de 7 anos, que daí na visão dele, eu concordo, faz sentido que durante esse período de testagem, né, esse período experimental, a gente está escutando. Vocês estão nos escutando? Ué? Não aparece mais o... A gente não está escutando. Quer que eu abra aqui? Deixa eu ver se eu... A gente também está... mas não tem outro... Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Podem falar de novo, vamos ver se a gente ouve. Não tá nem saindo o microfone. A gente ouviu, vocês ouviram, você tá escutando a gente ou não? Deixa eu ver se eu vou tentar colocar aqui. Eles não Alô? escutam. Oi? Não, mas tem uma acho que foi. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Tá, eu mudei aqui pro meu computador, tá bom? O áudio Boa. vai... Talvez, quando for falar, tem que falar um pouquinho mais alto aqui pro pessoal do online conseguir escutar. Tá. Tá bom? Mas acho Eu que acho que a gente só estava falando o Marcos estava falando da sugestão de que, assim, não tem um prazo muito definido, né? Pode ser que seja 1, pode ser que seja 2, pode ser que seja 5, e daí eu acho que a gente pode não se ater a um prazo específico, só propor que esses prazos existam e estejam claros. E definidos no começo do projeto. Sandbox, pronto. Boa.
Assim, você começa com, entende a necessidade, define um prazo e trabalha com ele naquela especificidade. Boa. Talvez prazos específicos para grandes temas. Então, você tem um tema, e aí você tem um prazo para não deixar assim para caso a caso, você tem pelo menos alguma coisa. E acho que na linha da questão dos documentos, né? Talvez quem está propondo já sugere o caso que seja propício e fazer a avaliação, a Anvisa critique se julgar que o prazo não seja suficiente. Porque aí acho que garante, acho que a gente está sempre preocupado em que o prazo faça sentido para que a gente está tentando aprovar o case, né? Porque tem o lado do regulador também de ter os elementos que são necessários, né? De fazer o monitoramento. Não é eu acho que eles também precisam ter a segurança de que o negócio está sendo conduzido de uma forma adequada, de que os requisitos que existem, né, que não foram levantados ali estão sendo cumpridos, a possibilidade de reporte, até porque a gente precisa considerar que haverão situações ao longo, né, de um sandbox em que desvios vão acontecer, né, ou eventos adversos, eventos que não estão previstos vão acontecer. Então, esses gates, eles têm que estar colocados dentro desse prazo principal, digamos assim, né, do que a gente entende que é necessário para o sandbox. Mas concordo, Saca, acho que a gente pode ir nessa mesma linha, né, de os entes regulados proporem o que eles entendem que seria um prazo adequado, sujeito aí a aprovação da Anvisa, né. Podemos passar para o próximo? Agora acho que sim. Você está ouvindo a gente? Estamos sim. Tá. Era se a gente não faz sentido quebrar talvez o processo em etapas, ou não sei se de alguma maneira porque acho que existe o prazo de fato, vai entrar no sandbox regulatório sim ou não, mas não sei se existe um prazo anterior que se faça algum tipo de validação, algum tipo de gate antes de chegar nesse ponto, ou não. A entrada é única e a decisão é sim ou não, se entra no sandbox regulatório sim ou não. Não sei se a gente não faz uma análise de impacto antes, não sei, algum tipo de documentação que qualifique, que seja mais rápido, e que a Anvisa tenha, né, não fique com um prazo super curto para fazer uma tomada de decisão que é muito complexa e muito centralizada, né? Porque eu imagino que a decisão do sandbox em si vai ser super um colegiado ali bem senior de aprovação, né? O que a gente vê nos outros é que para um mesmo sandbox, para o mesmo tema, você pode ter diferentes batches. Então, digamos que a gente vai fazer um sobre inteligência artificial em softwares médicos. Não necessariamente todo mundo tem que entrar ao mesmo tempo. Então, você pode ter janelas para submissão, para participação, nessas características, nesses critérios que a Anvisa estabelecer. Então, acho que a gente pode propor que o processo de seleção seja feito de uma forma transparente, seja amplamente divulgado por um período mínimo de tanto tempo, que a partir da inscrição, a Anvisa tenha oportunidade de avaliar e voltar com questionamentos, voltar com perguntas adicionais para os potenciais candidatos, que a partir do momento que o negócio estiver no ar, né, que o sandbox for implementado, você possa ter mais de um batch para ingresso, né, nesse ambiente experimental. Acho que a gente pode propor algo nesse sentido, que não seja algo super fixo, né, entrou, não entra mais, né. Acho que essa é um pouco a sua preocupação. Acho que está coberto. Tá. Beleza, acho que a gente pode propor algo nesse sentido de aqui eu acho que tem que aquele ponto que eu mencionei, né, de que uma seleção transparente, com prazos razoáveis, a possibilidade de a Anvisa fazer perguntas adicionais. Uma pergunta aqui, passa pela mente de vocês que exista uma restrição de número de empresas atuando dentro desse sandbox, ou quanto mais, melhor? Por que eu pergunto isso? Porque, eventualmente, o sandbox com poucas empresas pode refletir menos, né, a diversidade e a possibilidade daquela alternativa, né? Você falou IA aí para
para dispositivos médicos e tudo mais. Sim. Então, assim, existe alguma... Vocês têm um medo de não, só pode 5, 10, 15, ou então quantas quiserem entrar? Vale a pena pedir isso aí, tipo, as much as possible, as many as possible, entrar no negócio, ou isso não... Minha primeira impressão é de que quanto mais pessoas puderem participar, melhor, porque isso vai gerar a possibilidade de a Anvisa coletar diferentes inputs, né, diferentes percepções. Acho que quanto mais diverso, mais rico, né? Mas isso também pode ter um backlash de, eventualmente, ter participantes que não têm tanta sofisticação e isso acabar impactando o resultado final, na impressão final da Anvisa sobre a melhor forma de regular um determinado tema. Eu pensei... Acho que nem como a BSS eu usaria a regra, quanto mais melhor. Acho que é uma consequência, tem muito mais a ver com qualidade dos projetos que chegam do que necessariamente quantidade. Né? Acho que eu não colocaria, acho que um pouco você falou assim, não faria o programa falando, no máximo vão ser 5, no máximo vão ser 10. Né? A gente acha que seria contra colocar, sem entender o volume de projetos necessários, algum tipo de limitação. E isso vai depender muito da capacidade da Anvisa, porque a gente sabe que eles estão fazendo uma conta, né, do quanto que vai precisar ser destinado em termos de recursos humanos, financeiros, para fazer esse tipo de iniciativa. Então, às vezes, a Anvisa vai chegar à conclusão de que ela só tem capacidade de monitorar um X número de empresas, o que vai ter o seu valor, mas, eventualmente, não vai dar oportunidade para todo mundo. Então, acho que esse é um ponto que deixaria em aberto. O medo aqui é um representar todo, né? Ou 2 representar todo. Aí, eventualmente, você tem um resultado equivocado. Enviesado, né? Exato. Agora, outra coisa que eu pensei aqui, o monitoramento do sandbox, ele é ativo ou ele é reativo? Depende da regra. Mas, de uma forma geral, ele é um monitoramento reativo, né? Você tem uma obrigação de reporte, mas à medida que, os desdobramentos daquele produto ou aquele serviço vão acontecendo, a Anvisa, a autoridade reguladora, vai dando os inputs, entendeu? Tipo, tem que ir por aqui, tem que ir por ali, tem que... não é uma coisa... Não é uma coisa daqui para fora, né? Não, perfeito. Porque eu acho que isso aumenta a capacidade deles de monitorar, né? Se é reativo, monitorar é mais fácil do que ativo. Sim, eu acho que o que eu imagino que viria, conhecendo a Anvisa, né, olhando o padrão das normas que existem na Anvisa, é que caso a Health Tech, a empresa, constate qualquer tipo de desvio no processo, qualquer tipo de risco para o paciente, para o usuário, que você vai ter um procedimento de reporte específico, né, para que isso seja, como já acontece no caso de uma pesquisa clínica, né, do ensaio clínico, desviou ali, ver se é isso mesmo, se tem algum risco ou não, se está tudo certo, depois você volta. Eu acho que nesse ponto, imagino que aconteceria algo mais ou menos nessa linha, mas pode ser que a gente se surpreenda, né? Beleza. Podemos passar para o próximo? Já estamos, acho que avançando um pouco aqui o nosso tempo, mas só para fechar os pontos que a gente trouxe, acho que foi super rico a gente ir construindo isso em conjunto, né? A ideia era meio que criar pontos que sejam um guia, né, para a nossa discussão. A gente propôs a comissão de um comitê estratégico para fazer a operacionalização interna, né, desse tema, porque acho que um dos pontos que fica muito claro das interlocuções que a gente teve com a Anvisa até agora sobre esse tema é que eles entendem que precisam ser destinadas pessoas, né, específicas, você tem que ter ali um FTE específico dedicado a fazer esse negócio rodar. Então, e isso acontece no momento em que a Anvisa tem uma deficiência, né, na visão da própria agência, uma questão envolvendo os recursos humanos, né, da agência, a necessidade de abertura de concurso e tal. Mas eu acho que é importante a gente, né, entender que a gente propor que o setor produtivo espera um comitê que esteja efetivamente dedicado a fazer esse negócio acontecer. Então, a gente colocou aqui alguns dos requisitos que a gente entende que poderiam ser atribuíveis a esse comitê para a gestão do sandbox internamente, mas se vocês quiserem sugerir algum outro item, alguma outra competência,
Eu acho que seria legal ali só talvez complementar com que já começa no autorizar a participação dos projetos, mas na etapa de elaboração da chamada dos projetos, acho que como sendo bastante discutido internamente, também podendo contar com a possibilidade de tipo que como na Câmara Técnica de Pesquisa Clínica, que pessoas de fora podem se inscrever para contribuir. Eventualmente, para algum tema, quando você está no processo ainda de construção dessa chamada, claro, então uma responsabilidade, obviamente, do comitê estratégico, com a possibilidade de especialistas do setor naquele tema que está sendo aberto. Para que ele saia um edital funcional, né, uma chamada já realista aí com a área que vai estar sendo trabalhada. Boa. Então, acho que é elaborar a chamada, conduzir o processo de seleção e autorizar efetivamente a participação, né? Exato. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Liderança, necessidade de adoção e alteração de requisitos técnicos. Acho que um dos pontos, eu não sei se isso está mais para baixo ou se a gente já passou, que também acontece em alguns sandbox, que é quando no meio do caminho a agência reguladora decide alterar os requisitos, alterar o critério. Então, acho que a gente pode colocar que a gente espera, enquanto setor produtivo, a possibilidade de, tendo qualquer tipo de alteração nas regras do jogo, a empresa que entrou poder sair sem nenhum tipo de ônus, né? Fair. Acho que pode colocar só a possibilidade de saída do sandbox, no caso de alteração das regras do jogo, depois a gente vai entender qual que era o contexto na hora. Aí, acho que finalizando aqui os últimos inputs, acho que a gente colocou a necessidade, né, de que essas regras do sandbox prevejam claramente que todas as informações que serão trocadas ali, serão submetidas, né, pelas health techs, medtechs, biotechs, estão sujeitos à confidencialidade, regras de propriedade intelectual e assim por diante, como acontece, né, nas demais informações que são objetos de um dossiê, qualquer tipo de informação técnica que seja propriedade intelectual, né, das empresas. Acho que isso é super relevante. Algum comentário aqui? Alguém tem alguma preocupação? Não. Tá. Por penúltimo, definição de procedimentos e critérios para divulgação das informações obtidas, que não forem consideradas sigilosas, né? Então, acho que a gente pode propor que a Anvisa tenha uma definição clara do que é um input recebido das participantes, o que é um resultado publicável, né, a partir do sandbox, para que isso efetivamente influencie numa mudança das regulações ou em novas regulações. Acho que isso é interessante. E, por último, a gente colocou também a necessidade de, e daí eu realmente considero isso uma necessidade, não é nenhuma possibilidade, de a Anvisa interagir com outros órgãos reguladores, com outras agências, que a gente identifique que o assunto tem algum tipo de overlap, né? Então, no caso, por exemplo, de inteligência artificial, a gente vai ter não um potencial overlap, porque acho que o negócio ainda está super aberto lá no âmbito do projeto de lei, com a CIA, né, que não é o CIA, é o nosso sistema de gestão, né, das autoridades que vão fazer a gestão de temas envolvendo inteligência artificial, a INPD, quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, né, de como a gente vai tratar dados em determinados casos. A gente pode ter algum tipo de interface com a própria ANS, em casos que envolvam algum tipo de algoritmo que vai ser utilizado naquele contexto, as próprias vigilâncias sanitárias locais. Até o Rê, acho que do jeito que você descreveu ali, que os sandbox, na verdade, eles são meio que
temáticos, né? Então, eu vou ter um sandbox de cannabis, né? Sandbox de terapias digitais. Acho que até... Eu acho que vocês já estavam pensando dessa maneira, né? Mas talvez deixar explícito, principalmente essa última etapa, que é falar uma legislação guarda-chuva, que vai regrar todos os sandbox da Anvisa, mas existe uma coisa que eu criei esse sandbox para uma temática, incluir essa etapa da articulação do desenho, de quem precisa ser articulado como uma necessidade para a execução do sandbox. Então, aqui vai precisar envolver a NPD e a responsabilidade da Anvisa fazer essa articulação e a garantia de, né, se isso for considerado um tema estratégico que merece a criação, de que a Anvisa tem que, não sei como é que a gente coloca ali, mas que ela vai participar ativamente de fazer isso acontecer. E não só os entes regulados, né, conversarem e fazer esse meio de campo com as agências. Assim. Concordo. Então, se fala assim, os especialistas determinaram que essas agências precisam estar envolvidas, então a agência, né, a Anvisa vai lá e vai criar um grupo, né, criar essa mecânica de fazer o sandbox funcionar. Sim, eu acho que esse é um dos principais desafios, assim, no nosso caso de sandbox, porque no caso do Bacen, por exemplo, era o Bacen, né? Você tem ali uma ou outra autoridade, mas você não tem um overlap tão grande de temas e de produtos, serviços, né? A gente tem que sistema de saúde suplementado, sistema de saúde pública, sistema de saúde teoricamente privado puro, então acho que esse vai ser um tema bem relevante, assim, que precisa ser discutido, essa interface com outras agências reguladoras, com outras autoridades, vai ser bem interessante de assistir. Até porque esses servidores, se eu não estou enganado, eles têm voz de prisão, né? Então, se não estiver bem articulado, pode gerar problemas constrangedores aí em algum momento. Pois é. Eu acho que esses eram os pontos que a gente tinha mapeado, de novo, desse benchmark que a gente fez em relação a outras normas, as discussões que a gente já teve com a Anvisa, né, o que a gente ouviu a Anvisa falar sobre esse tema. Não sei se alguém tem mais algum outro ponto que acho que vale a pena mencionar, queira acrescentar aqui. Fiquem super à vontade, pessoal. Não, do meu lado, nesse momento. Qualquer coisa a gente manda depois. Sim, porque a gente tem um tempinho ainda. Não, mas também é bem importante para serem considerados. Você comentou, Renata, dia 11 de outubro? Final da contribuição? Tá. O final é 11 de outubro. Está aqui nesse documento que a gente pode subir a versão atualizada para todo mundo ter acesso, se quiser rever, propor outra redação, alguma coisa assim. Fiquem super à vontade. Eu acho que a ideia é super benéfico mesmo, essa nossa discussão, cada um vem com uma perspectiva, com a sua experiência, a gente precisa fazer realmente isso muitas e muitas vezes para conseguir propor, né, de uma forma estruturada essas demandas que a gente tem enquanto setor produtivo. Então, fiquei bem feliz com o nosso resultado. E o que gera mais peso é cada um mandar uma ou assinar todo mundo a mesma? Estrategicamente falando. Eu acho que depende um pouco do que a gente está, o que vai ser comum para todos. Se a gente tiver pautas, todas essas pautas forem comuns para todos, eu acho que seria muito legal todo mundo assinar em conjunto, porque mostra uma coalizão, né? Mostra uma coordenação dos entes regulados perante a Anvisa. Acho que faz diferença quando você assina, né, as associações em conjunto, que mostra que, assim, não tem uma controvérsia. Mas se, eventualmente, a gente ainda está numa situação em que, para algumas associações, alguns pontos vão fazer sentido e outras não, a gente pode assinar o que é conjunto e depois cada um faz as suas próprias contribuições, as próprias empresas podem fazer também. Então, minha visão é um pouco essa, mas não sei se alguém tem uma visão diferente também, ficar super à vontade. Legal. Não faz sentido. Vou seguir a voz do relator aí. Aí, eu acho que só combinando aí para fazer o fechamento, né, queria agradecer o tempo de todo mundo. Eu acho que o que eu pensei em fazer, na verdade, é mandar o documento, né, oficialmente para cada uma das associações, e acho que ser discutido ali internamente, né, o documento
se tiverem contribuições adicionais no documento, a versão final, a gente compartilhar com todo mundo, e aí entender ali um alinhamento dentro de cada uma das casas ali, de se vai coassinar, ou se vai trazer, né, pautas específicas e tal, a gente tentar fazer esse meio de campo ali para até o dia 11. A gente está aqui meio num timing ótimo, né, do que dá para coordenar com tantas agendas, né, a gente tem um tempo bacana aí para realmente conseguir articular e trazer o peso de todo mundo. Eu acho que, né, no pior cenário, né, de agregação, eu acho que a gente ia talvez listar todo mundo como participantes aqui dessa sessão, né, independente de estarem assinando como associação ou não, com certeza a contribuição aí de todos foi super importante aí para o processo. Demais, demais. Agora é o primeiro de muitos, agora acho que a gente pegou o jeito, né, Saca? E a gente tem mapeado aqui os temas, tem, né, toda a discussão de inteligência artificial que está acontecendo no Congresso, várias outras discussões aqui a nível de Anvisa, e fiquem super à vontade para também nos provocar, né, se vocês entenderem, putz, tem um tema que a ABS se consegue contribuir, estamos juntos. Eu acho que a gente tem tentado mapear para ser bem proativo, né, e trazer as discussões da forma mais objetiva possível, mas fiquem super à vontade para oferecer, fazer outras propostas, outras sugestões. Acho que é assim que a gente vai construindo um negócio que tenha representatividade, né, do setor. Isso. Perfeito. Maravilha. Tá bom? Legal, gente. Gostei do formato. Parabéns, Então, pessoal. Contribui bastante. Obrigada. Valeu, Regi, quem está online aí, super obrigado. Obrigada, Obrigada, pessoal. A gente vai dar um tapa aqui no documento e vai daí a gente bota no logozinho da ABSS esse documento de contribuições, e acho que a gente manda separado, então, Gi. Acho que deixa isso como sendo meio que a ata da nossa reunião, e depois um outro documento mais bonitinho, com o logo já bonitinho da ABSS, direcionado para a Anvisa com as nossas contribuições. Eu sei que a gente vai ter que fazer isso inevitavelmente também no link, né, de contribuições lá na plataforma, mas eu acho que lá, se não me engano, tem a possibilidade de juntar documento, então a gente pode juntar o PDF desse documento junto. Juntar junto ficou estranho, mas a gente pode anexar lá. Tá bom? Obrigado aí, Tchau, pessoal. tchau, gente. Um abraço, Obrigada. pessoal. Obrigada, gente. O próximo a gente marca um almoço aí para compensar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.